Na festa de aniversário do meu padrasto, ele me expôs na frente de todos por eu não ter feito um discurso. Me chamou de ingrata. Respirei fundo, peguei o microfone e disse: "Desculpa, não sei elogiar um homem que bateu na minha mãe por 5 anos." A sala ficou em silêncio e ninguém mais tocou no bolo. A casa estava cheia. As vozes se misturavam em um murmúrio constante de conversas paralelas, risadas exageradas e brindes apressados. O salão decorado com balões dourados, arranjos florais e um enorme painel com a inscrição "Parabéns, Paulo", parecia saído de um catálogo de festas sofisticadas. Tudo estava em seu devido lugar, menos eu. Permaneci sentada em uma das cadeiras do canto do salão, com as mãos unidas sobre o colo, observando aquele espetáculo que, para mim, era apenas mais uma encenação cuidadosamente dirigida. Por fora, eu sorria com discrição, acenava com a cabeça quando alguém passava e me cumprimentava, mas por dentro, cada segundo naquele ambiente me sufocava. Meu nome é Camila, tenho 28 anos, e esta noite foi o ponto de virada da minha vida. Mas antes disso, ela foi um pesadelo que me ensinou a calar, a esconder a dor e a fingir que estava tudo bem, mesmo quando tudo dentro de mim gritava. Meu ex-padrasto, Paulo, estava no centro do salão como sempre gostou de estar. Elegante, falante, admirado por todos. Fazia piadas, abraçava os convidados com entusiasmo e cumprimentava a todos como se fosse o anfitrião perfeito. O exemplo de homem, de pai, de cidadão. Um verdadeiro personagem. E de fato ele era muito bom em interpretar. Eu não queria estar ali, mas minha mãe, sentada a poucos metros de mim, havia pedido com os olhos que eu fosse. Ela não precisou dizer nada. Bastou aquele olhar carregado de culpa e esperança, como se, de alguma forma, minha presença naquela festa fosse aliviar algo dentro dela. Talvez, no fundo, ela ainda buscasse uma espécie de perdão disfarçado de normalidade. Ou talvez estivesse apenas tentando esquecer os anos em que viveu sob o domínio daquele homem. Paulo havia preparado tudo com cuidado. Era um evento para mais de 50 pessoas. Tinha buffet, fotógrafo, música ao vivo e até um pequeno palco improvisado com microfone. Sabíamos que em algum momento ele subiria ali para fazer seu discurso, porque ele nunca perdia uma oportunidade de ser ovacionado. E foi o que aconteceu. Quando ele subiu no pequeno palco, as palmas ecoaram com força. Algumas pessoas assobiavam, outras filmavam com o celular. Ele fez questão de agradecer um por um, mencionando amigos de longa data, colegas de trabalho e, claro, sua amada família. Foi nesse momento que tudo começou a mudar. "E agora", disse ele com aquele sorriso ensaiado no rosto, "quero ouvir algumas palavras da minha filha do coração, Camila. Afinal, ela me viu crescer como homem, como pai. Vamos, filha, diga umas palavras para o seu velho." O salão silenciou por alguns instantes. Os olhos se voltaram para mim. Eu gelei. Minha boca ficou seca. Minhas mãos começaram a suar. Era como se, de repente, eu tivesse sido empurrada para o centro de um palco, exposta sob um holofote invisível. Minha mãe olhou para mim, apreensiva. Eu sabia que ela também não queria que eu dissesse nada. Ou talvez quisesse, mas não aquilo que estava preso há anos dentro da minha garganta. Levantei-me com lentidão, mais por reflexo do que por vontade. Dei alguns passos em direção ao microfone, mas antes que eu o alcançasse, Paulo continuou. "Ou será que está difícil agradecer? Às vezes a gratidão é rara hoje em dia, principalmente entre jovens. Não é fácil reconhecer o que alguém fez por você, mesmo que tenha sido tudo." O tom de ironia cortou o ar. Algumas pessoas riram, achando que era apenas uma brincadeira. Outras se entreolharam, desconfortáveis. Parei. Fiquei ali, de pé, a poucos metros dele, olhando diretamente para os seus olhos. Por fora, eu estava serena. Por dentro, um furacão de lembranças se formava. Gritos, portas batendo, o som seco dos tapas, os choros abafados da minha mãe, o silêncio forçado das madrugadas. Eu sabia que aquele era o momento. Respirei fundo.
Estendi a mão em direção ao microfone. Paulo me entregou com um meio sorriso, seguro de que eu faria um breve discurso protocolar, com um tom emocionado e talvez um agradecimento genérico. Mas não. Minha voz saiu firme, surpreendentemente firme, e cada palavra que saiu dos meus lábios foi como um raio abrindo o céu limpo daquela festa. Desculpa, comecei, olhando ao redor. É que eu não sei elogiar um homem que bateu na minha mãe por 5 anos. O som do microfone transmitiu cada sílaba com nitidez dolorosa. O salão congelou. Por um segundo, o silêncio pareceu eterno. Ninguém se mexia. Ninguém piscava. Era como se o tempo tivesse parado. Os copos ficaram suspensos nas mãos. Os garçons estacaram no meio do salão. Um bolo enorme, coberto de confeitos dourados e flores de açúcar, permanecia intacto na mesa principal, e ninguém mais tocou nele. Vi os olhos de Paulo se arregalarem. Vi o rosto da minha mãe empalidecer. Vi uma tia colocar a mão na boca em choque. Um casal de amigos desviou o olhar. E então, finalmente, o silêncio foi interrompido por um único som. O clique de um celular sendo desligado. Mas a minha voz ainda ecoava dentro de mim. Eu tinha dito. Depois de tantos anos, eu finalmente tinha dito. E agora, nada mais seria como antes. O que aconteceu depois daquela frase mudou minha vida. E a forma como minha família me via. A máscara de Paulo começou a ruir ali, mas o que veio depois foi ainda mais difícil de suportar, porque a verdade tem um preço, e eu estava prestes a descobrir o quanto custa enfrentar o silêncio de uma vida inteira. Quer saber o que aconteceu depois daquela noite? Prepare-se, porque a parte mais dolorosa ainda estava por vir. Muitos olham para a infância com saudade. Falam de tardes no quintal, de risos despreocupados, de cheiro de bolo vindo da cozinha. Eu, infelizmente, não tenho essas lembranças. Minha infância foi feita de medo. Um medo que se arrastava nos passos de um homem que, aos olhos do mundo, era irrepreensível. Um medo que morava no som das chaves girando na porta, no timbre da voz dele quando elevava o tom, no olhar da minha mãe pedindo silêncio com os olhos marejados. Era 2001 quando ele entrou em nossas vidas. Eu tinha apenas 4 anos, e minha mãe, Solange, estava tentando recomeçar. Meu pai havia nos abandonado antes mesmo do meu nascimento. Crescemos com dificuldades morando em uma casa pequena nos fundos do terreno da minha avó. Ela fazia faxinas, costurava roupas de vizinhos, vendia cosméticos, tudo para que eu nunca sentisse fome. Lembro da primeira vez que ouvi falar em Paulo. Um nome novo na boca da minha mãe. Um brilho nos olhos que eu não via havia tempos. Ele era gerente em uma loja de automóveis, segundo ela, um homem educado, prestativo, muito diferente dos outros. Durante os primeiros meses, ele parecia mesmo ser tudo aquilo. Era gentil comigo, trazia chocolates, me chamava de minha princesa. Ganhou minha avó com simpatia e minha mãe com promessas de uma vida melhor. Em pouco tempo, estávamos morando com ele, em uma casa maior, em um bairro melhor. E foi ali, naquele lugar que parecia um sonho, que tudo começou a virar pesadelo. Os primeiros sinais vieram como sombras discretas, mudanças no tom de voz, ordens dadas em vez de pedidos, a exigência de que minha mãe abandonasse o emprego para cuidar somente da casa. E, depois, a rigidez com os horários, com as roupas, com as visitas. Os amigos dela começaram a desaparecer. A família que antes era presente passou a ser vista como invasiva. E ela foi desaparecendo aos poucos, não no corpo, mas no espírito. Aquela mulher alegre, batalhadora, cheia de ideias e planos, foi se tornando uma figura silenciosa, de olhos baixos e sorriso contido. Eu não entendia tudo ainda, mas sentia que havia algo errado. A primeira vez que ouvi um tapa foi numa noite comum. Eu estava no quarto, deitada, com a porta entreaberta. Escutei um estalo seco, seguido de um gemido abafado. Fiquei imóvel. Meu coração acelerou. Minhas mãos suavam. Depois disso, o silêncio tomou conta da casa. No dia seguinte, minha mãe apareceu com uma marca no rosto e disse que tinha caído no banheiro. Era só o começo.
os episódios se tornaram frequentes. As brigas aumentavam. A violência, antes restrita ao verbal, começou a deixar marcas visíveis. Mas o mais aterrorizante era o depois, o silêncio sepulcral, como se nada houvesse acontecido, como se eu, ainda tão pequena, fosse incapaz de entender o que se passava. Eu entendia. Com o tempo, aprendi a reconhecer os sinais. O copo de uísque na mão dele, o cheiro forte de bebida, a hora exata em que a chave girava na fechadura. Sabia que se ele entrasse calado, a noite seria longa. Sabia que se minha mãe estivesse maquiada demais, era porque tentava esconder algum novo hematoma. Mas ninguém via. Paulo era encantador diante dos outros. Um homem prestativo, solidário, elogiado por vizinhos e familiares. Em festas, oferecia caronas, organizava churrascos, ajudava os sobrinhos com dinheiro para a faculdade. E quando alguém questionava por que eu era tão calada, ele respondia com um riso. A Camila sempre foi introspectiva, vive no mundo dela, e assim fui sendo apagada. Minhas tentativas de falar com alguém foram recebidas com descrença. Quando contei para uma tia o que havia visto, ela riu, desconversou, disse que eu estava exagerando. Outra vez na escola, mencionei que minha mãe havia apanhado e a professora, visivelmente desconfortável, apenas pediu que eu não repetisse aquilo aos colegas. Nunca mais falei. Mas anotei. Durante anos, escrevi tudo em cadernos que escondia em caixas de sapato debaixo da cama. Era a única forma de não enlouquecer. Aos 13 anos, comecei a entender o que significava violência psicológica. Foi quando ouvi, pela primeira vez, minha mãe pedindo desculpas por algo que ela não tinha feito. Paulo a acusava de ser ingrata, de não reconhecer tudo o que ele fazia por nós. Dizia que ela deveria se considerar sortuda por ter um homem como ele. Numa noite cheguei a intervir. Ouvi gritos vindos da cozinha e entrei correndo. Vi o prato quebrado no chão. Vi o braço dela levantado como se defendesse de um golpe. Ele olhou para mim surpreso e gritou: "Volta para o seu quarto, menina. Isso não é da sua conta." Mas era. Sempre foi. Comecei a trabalhar cedo. Vendi doces. Entreguei panfletos, fiz pequenos serviços para tentar guardar dinheiro. Eu queria sair dali. Queria salvar minha mãe e, de alguma forma, salvar a mim mesma também. Mas ela ainda estava presa naquele ciclo. Quando eu sugeria que fôssemos embora, ela dizia: "Filha, ele não é assim sempre. E quem vai nos ajudar se a gente sair?" A dependência emocional é como uma corrente invisível. Não se vê, mas se sente. E ela nos mantinha ali, dia após dia, ano após ano. Por fora, nossa vida parecia estável. Tínhamos casa, comida, carro. Por dentro éramos ruínas tentando não desmoronar. Eu cresci aprendendo a sobreviver. Passei no vestibular com muito esforço. Estudava à noite, trabalhava durante o dia, dormia pouco. Paulo dizia que era perda de tempo, que eu devia fazer algo útil, que mulher não precisa estudar tanto assim. Eu não respondia, mas cada diploma, cada estágio, cada livro lido era um ato de resistência silenciosa. Até que, finalmente, minha mãe teve forças para deixá-lo. Foi numa madrugada chuvosa. Eu já tinha 25 anos. Ela entrou no meu quarto com uma mala e disse apenas: "Vamos, agora." Nunca perguntei o que aconteceu naquela noite. Nunca precisei. Eu sabia. Desde então, reconstruímos tudo juntas, pouco a pouco. Mas mesmo depois de livres, o medo ainda estava conosco. Por isso, aceitar o convite para o aniversário dele foi tão difícil. Mas eu fui, por ela, para protegê-la, para mostrar que ele já não nos controlava mais. O que eu não sabia é que aquela festa se tornaria o palco da minha libertação. Mas como se enfrenta um agressor aplaudido por todos? Como se quebra o silêncio sem perder a própria família? A verdade tem muitas camadas, e expor uma delas, como fiz naquela noite, foi apenas o começo. O que veio depois? O isolamento, a dor e, surpreendentemente, a justiça. As palavras que saíram da minha boca naquela noite não foram apenas palavras. Foram pedras lançadas contra uma parede construída por anos de silêncio, medo e conveniência. O que
Eu disse não apenas expôs um agressor, expôs a hipocrisia de uma família inteira que em algum nível sempre soube e escolheu não ver. Depois que pronunciei aquela frase, desculpa, eu não sei elogiar um homem que bateu na minha mãe por 5 anos. O salão mergulhou em um silêncio sufocante. Paulo permaneceu imóvel. Seu sorriso desapareceu lentamente, como se fosse apagado à força. Seus olhos me encararam com um misto de surpresa, raiva e algo mais perigoso, humilhação. Pela primeira vez, ele havia perdido o controle da narrativa, e o público não era pequeno. A música cessou. O som ambiente parou. Ninguém ousava dizer uma palavra. Por alguns instantes, senti que tinha recuperado algo dentro de mim que havia sido arrancado anos antes. A minha voz. Mas não demorou para que as reações começassem. Minha mãe, pálida, levou a mão ao peito, como se tivesse sido atingida por um raio invisível. Ela sabia que, com aquela frase, eu havia colocado fogo em um terreno que há anos estava coberto apenas por cinzas. Alguns tios se entreolhavam desconfortáveis. Uma prima abaixou a cabeça envergonhada, e uma tia mais próxima de Paulo, sua irmã, foi a primeira a se pronunciar. Isso é uma acusação muito grave, Camila. Você está desequilibrada? Aqui não é lugar para esse tipo de coisa. Eu respirei fundo, permaneci de pé, sem desviar o olhar. A coragem que me invadiu naquele instante era diferente de tudo o que eu já havia sentido. Não era raiva, era libertação. Mas a resposta da família mostrou que o caminho dali em diante não seria simples. A festa terminou poucos minutos depois. Não houve parabéns. Ninguém cortou o bolo. As pessoas começaram a sair em silêncio, evitando cruzar comigo. Outros simplesmente diziam, boa noite, com pressa, como se o ambiente tivesse se tornado insuportável. Paulo desapareceu sem se despedir. E minha mãe chorava baixinho no banco do carro, como se todos os sentimentos que havia reprimido durante anos tivessem finalmente vindo à tona. Desculpa, sussurrou ela. Eu devia ter te protegido, mas eu tinha medo. Medo de perder tudo, medo de ser julgada, medo de estar sozinha. E no fim, fui covarde. Segurei sua mão com firmeza. Pela primeira vez, nós duas estávamos no mesmo lugar emocionalmente. Não havia mais fingimento entre nós. A ferida estava exposta, mas era só assim que ela poderia começar a cicatrizar. Entretanto, o verdadeiro peso da minha decisão não demorou a se revelar. No dia seguinte, as mensagens começaram a chegar. Não de apoio, como ingenuamente imaginei, mas de censura, desconfiança e até de desprezo. Você não devia ter dito aquilo em público. Poderia ter resolvido em casa. Paulo sempre foi tão bom com você. Isso foi crueldade. Cuidado com o que diz. Isso pode dar processo. Dentre todas as mensagens, uma me feriu mais profundamente. Era da minha avó materna, uma mulher a quem eu amava profundamente e que até então julgava conhecer. Camila, sua atitude foi desnecessária. Isso só vai trazer mais confusão para a família. O Paulo sempre cuidou de vocês. Sua mãe, fraca como é, pode até confirmar, mas você deveria ter sido mais madura. Li e reli aquelas palavras dezenas de vezes. A dor que senti não vinha apenas da crítica, mas do que ela revelava. O quanto minha dor, durante todos aqueles anos, havia sido minimizada. Eu não era vítima. Eu era vista como a inconveniente, a rebelde, a que estragava o ambiente. Foi como reviver a infância, só que em escala ampliada. Voltei a ser a menina que ouvia os gritos à noite, que via os hematomas sendo escondidos com maquiagem, que tentava contar o que via e era tratada como alguém exagerada, ingrata, dramática. Com o passar dos dias, o afastamento foi crescendo. Primos deixaram de responder minhas mensagens. Tias pararam de me seguir nas redes sociais. Uma delas chegou a me dizer que eu havia destruído a imagem da família. Mas que imagem era essa? A de uma mentira bem contada? A de um abusador elogiado nos almoços de domingo? Enquanto isso, Paulo retomava sua estratégia.
Começou a espalhar que eu tinha problemas emocionais, que estava instável, influenciando negativamente a mãe, e até que eu tinha inventado tudo por ciúmes. Ele dizia com a mesma voz calma de sempre, que sempre me tratou como filha, que nunca encostou um dedo em minha mãe, que tudo não passava de vingança emocional. E o pior, algumas pessoas acreditavam, mas eu não me calei. Pela primeira vez, comecei a contar minha história, publicamente, em textos, em grupos de apoio, em rodas de conversa. Aos poucos fui encontrando pessoas que entendiam que também haviam sido silenciadas, desacreditadas, manipuladas. Criei uma rede de apoio para mulheres que, assim como minha mãe, viveram relacionamentos abusivos e foram acusadas de exagero. Comecei a estudar psicologia com mais profundidade. Mergulhei em artigos, livros, histórias. Quanto mais eu lia, mais percebia. Nossa história não era única. Era comum. Tristemente, comum. Mas também entendi que o silêncio é o primeiro aliado do agressor. E eu não estava mais disposta a ser cúmplice disso. Ainda assim, as consequências seguiam me machucando. Houve um domingo em que minha mãe foi a um almoço de família e me pediu para não ir para evitar conflitos. Outro dia, uma prima se casou e eu sequer fui convidada. Aos poucos, fui sendo apagada do convívio familiar. Exatamente como Paulo havia feito anos antes, agora com a colaboração daqueles que deveriam me defender. Mas ao contrário de antes, agora eu sabia quem eu era. Eu sabia que estava certa, e que, por mais que doesse, falar a verdade era o único caminho para romper o ciclo de dor. Só que eu ainda não fazia ideia de que uma nova revelação estava prestes a vir à tona. Algo escondido por muito tempo dentro da própria família e que, se revelado, poderia mudar tudo de novo. Porque, às vezes, a verdade não destrói apenas o agressor. Ela abala estruturas inteiras, e eu estava prestes a descobrir isso da pior maneira. Eu havia dito a verdade, em voz alta, diante de dezenas de pessoas, diante da minha mãe, diante dele. E por um momento achei que isso bastaria. Mas o que descobri é que a verdade não tem força sozinha. Ela precisa ser acolhida, reconhecida, sustentada. Caso contrário, vira apenas mais uma versão descartada, principalmente quando enfrentamos alguém habilidoso na arte da manipulação. Nos dias que se seguiram à festa, a vida se tornou um campo minado. Eu acordava com notificações no celular, e não eram mensagens de apoio como ingenuamente imaginei. Eram questionamentos, desconfianças, conselhos para recuar. Paulo havia se antecipado. Agiu como sempre agiu, rápido, sorridente, convincente. Disse que minha fala foi fruto de traumas mal resolvidos, que a convivência entre nós sempre fora conturbada e que eu tinha histórico de crises emocionais. Disse isso com calma, com os olhos serenos, com aquele mesmo tom paternal que o tornava tão convincente. E as pessoas, mais uma vez, preferiram acreditar nele. Não todas, mas quase todas. Minha mãe, por sua vez, entrou em um estado de torpor. Após tantos anos calada, agora que a verdade havia sido revelada, parecia não saber o que fazer com ela. Ficava em silêncio durante horas e quando falava era com culpa. Eu devia ter falado, repetia. Mas a vergonha me paralisava. O que ela não entendia é que o silêncio dela, mesmo que compreensível, estava me custando caro. Sem seu testemunho, minha palavra continuava sendo apenas uma acusação. E naquela família, uma acusação contra Paulo era uma afronta à ordem estabelecida. Até que, numa manhã qualquer, recebi uma mensagem inesperada. Era de Laura, uma prima distante, que há anos havia se afastado da família por motivos que ninguém nunca soube explicar. Camila, eu ouvi o que você disse na festa. Eu estava lá. E eu acredito em você. Aliás, tem algo que você precisa saber. Convidei-a para conversar. Marcamos num café discreto, longe, de olhares curiosos. Quando ela chegou, percebi em seu rosto a mesma expressão que tantas vezes vi no espelho. Um misto de medo e determinação. Ela hesitou, pediu um café com as mãos trêmulas e então começou a contar.
Quando eu tinha 16 anos, o Paulo me levou de carro para casa depois de uma festa de família. Eu estava um pouco alterada, tinha bebido escondido. No caminho, ele começou a fazer perguntas estranhas sobre meu corpo, meus relacionamentos. Parecia brincadeira, mas não era. Quando chegamos na frente da minha casa, ele me tocou. Nada muito evidente, mas foi o suficiente para me fazer entender o que ele queria. Entrei correndo. Nunca mais olhei para ele do mesmo jeito. Meu coração acelerou. Eu não esperava por aquilo. Laura continuou. Contei para minha mãe na época. Ela ficou chocada. Disse que era coisa da minha cabeça. Disse que Paulo era como um pai para mim. E me proibiu de tocar no assunto. Daí em diante, comecei a me afastar da família. Mudei de cidade. Nunca mais fui a encontros ou festas. Aquela confissão me atingiu como uma faca, porque de repente tudo ganhava outra dimensão. Paulo não era apenas um agressor doméstico, era alguém que sabia usar o poder, a admiração e a confiança da família como um escudo, e pior, como uma arma. Por que está me contando isso agora? Perguntei. Laura hesitou, mas sua resposta veio com firmeza. Porque, quando você falou naquela festa, eu senti algo dentro de mim se libertar. E porque estou cansada de carregar essa culpa sozinha. Já passou da hora desse homem ser exposto de verdade. Juntas decidimos agir. Minha mãe, ao saber do relato de Laura, chorou como nunca havia chorado antes. Chorou por ela, por mim, por si mesma, e talvez por todas as outras mulheres que Paulo poderia ter machucado. Pela primeira vez, ela tomou uma decisão clara e firme. Prestaria depoimento formal. Fomos até uma delegacia especializada em violência contra a mulher. Não sabíamos se haveria consequência jurídica, já que os crimes haviam ocorrido há muitos anos, e em muitos casos a prescrição já se aplicava. Mas isso naquele momento não importava. O que importava era registrar, tornar público, que não fosse mais possível dizer que nada aconteceu. Foi aí que a reação de Paulo se tornou mais evidente. Começaram os telefonemas anônimos, recados enviados por familiares. Ele está dizendo que vai te processar por difamação. Outros avisavam. Você vai acabar prejudicando sua carreira com esse escândalo. Alguns até diziam, por que você não deixa isso para lá? Já passou, você já venceu, não venceu? Mas não se trata de vitória. Trata-se de justiça, de memória, de impedir que a dor continue se repetindo, escondida atrás de festas, de discursos, de sorrisos bem ensaiados. Um dia recebi uma carta, escrita à mão, sem remetente, mas reconheci a caligrafia. Era dele. Dizia que me perdoava, que entendia minha confusão, que ainda me considerava parte da família, e que, se eu quisesse, ele estava disposto a conversar civilizadamente para resolver tudo em paz. A carta era um retrato fiel da manipulação. Ele não assumia nada, não pedia desculpas, apenas invertia a lógica, como sempre fez. Eu, a vítima, era colocada como a causadora do conflito, e ele, o ofendido magnânimo, estendia a mão como se estivesse fazendo um favor. Eu rasguei a carta. Na semana seguinte, fui chamada por uma repórter de um canal digital que fazia entrevistas com mulheres sobreviventes de violência. Aceitei dar meu depoimento, sem citar nomes, mas com todas as verdades. Laura também participou. Minha mãe, aos poucos, passou a aparecer comigo nos encontros, palestras, grupos de apoio. Começamos a ser vistas, ouvidas, acreditadas, mas a história ainda não havia terminado. Faltava uma peça nesse quebra-cabeça, uma peça que até então estava escondida nas memórias de alguém que, como minha mãe, também havia sido silenciada. Uma figura que todos consideravam neutra, alheia, mas que, de repente, apareceu na porta da minha casa com os olhos marejados e a voz trêmula. Minha avó. O que minha avó me contou naquela tarde foi o golpe final que desmoronou tudo o que ainda restava de mentira. Porque, às vezes, a verdade demora décadas para ser dita. Mas, quando vem, ninguém mais consegue pará-la. Ela chegou sem avisar. Eu estava em casa, organizando os papéis da última palestra que eu e minha mãe havíamos dado num centro comunitário sobre violência emocional e reconstrução da autoestima,
quando a campainha tocou. Era um fim de tarde cinzento, e o céu parecia guardar, como eu, alguma tensão que ainda não se havia dissipado. Abri a porta e lá estava ela. Minha avó. Os cabelos mais brancos do que eu lembrava, a expressão cansada, o olhar úmido. "Posso entrar?" perguntou com a voz embargada. Assenti surpresa. Sentamo-nos na sala, em silêncio, por alguns minutos. Era como se um abismo antigo estivesse entre nós, feito de palavras não ditas, dores não reconhecidas e uma longa história de omissões. "Camila", ela começou, "eu vim porque preciso dizer algo que me acompanha há muitos anos." Ela tirou da bolsa uma fotografia antiga. Era de minha mãe, com cerca de 20 e poucos anos, segurando um buquê. Ao lado dela, Paulo. Jovem, elegante, com aquele mesmo sorriso controlado. Minha avó olhava para a imagem com pesar. "Eu sabia", confessou, com lágrimas escorrendo pelo rosto. "Eu sabia o que ele fazia. Não tudo, mas o suficiente." Ela respirou fundo, como quem procura coragem, entre memórias sufocadas. "Uma vez encontrei sua mãe com o olho roxo. Ela disse que tinha caído, mas eu não acreditei. Perguntei, insisti, e ela chorou. E pediu que eu não contasse a ninguém. Disse que ele se arrependia, que era o estresse, que tinha sido só uma vez." Eu me calei, Camila, e esse silêncio me acompanha desde então. Ela se levantou, caminhou até a estante onde estavam os livros de psicologia que eu havia estudado com tanto afinco, tocou-os com delicadeza e acrescentou: "Eu achava que estava protegendo sua mãe, mas na verdade estava protegendo a mim mesma, do escândalo, da vergonha, do confronto. E com isso, abandonei vocês duas. Eu fui covarde." Aquelas palavras, embora tardias, não soavam como desculpas, eram confissões. E mais do que isso, eram rachaduras se abrindo em uma muralha construída com anos de silêncio. Minha avó então segurou minha mão. "Você foi a única a ter coragem de enfrentar esse monstro. E agora, eu quero que saiba, eu acredito em você. Sempre acreditei. Só não tive coragem de dizer. O que aconteceu ali foi mais do que um pedido de perdão. Foi o reconhecimento de toda uma vida negada, de uma criança ignorada, de uma jovem desacreditada, de uma mulher finalmente ouvida. A partir daquele dia algo mudou. Minha avó passou a frequentar nossas palestras, começou a conversar com outras mulheres da comunidade, ajudava a organizar eventos, distribuía folhetos, lia os livros que eu indicava. Era a forma que ela encontrou de tentar, ainda que tardiamente, transformar culpa em ação. Quanto a Paulo, após os depoimentos formais de minha mãe, de Laura e de outras duas mulheres que apareceram depois de nosso vídeo viral, um inquérito foi reaberto. A justiça não foi imediata, nunca é, mas foi se construindo. Os relatos foram unificados, as histórias cruzadas, as contradições dele expostas. 2 anos depois daquela festa, Paulo perdeu o cargo de gerência que ocupava. A empresa alegou conduta incompatível com os princípios da organização. Alguns familiares mais próximos que antes nos evitavam passaram a se aproximar em silêncio. Não para pedir perdão, mas para observar em silêncio constrangido a queda de um homem que por muito tempo havia reinado sobre todos com ares de dignidade. Hoje ele vive recluso, discretamente apagado da memória pública da família que antes o ovacionava. E quanto a mim, eu sigo. Estudei, me formei e hoje sou psicóloga especializada em traumas familiares e violência doméstica. Minha mãe reconstruiu sua vida. Trabalha com artesanato, dá aulas para mulheres em situação de vulnerabilidade e, acima de tudo, sorri com os olhos. Coisa que eu jamais pensei ver de novo. Laura voltou a frequentar a família com orgulho e criou um grupo de apoio virtual que já ajudou dezenas de jovens mulheres. Quanto a mim, não me tornei forte por escolha. Tornei-me forte porque me foi negado o direito de ser frágil. Mas hoje, escolho ser livre. Escolho falar. Escolho proteger outras meninas,
que, como eu, foram silenciadas por anos. Meu nome é Camila. Tenho 28 anos. E a frase que destruiu uma festa foi a mesma que salvou a minha vida. Nem sempre é fácil dizer a verdade. Às vezes ela custa caro, rompe laços, derruba mitos, expõe feridas. Mas quando a verdade é dita, mesmo tremendo, mesmo tardia, ela tem o poder de libertar. Não apenas quem a diz, mas todos que em silêncio ainda esperam por coragem.